Amém. Cumprimento os irmãos novamente com a paz do Senhor. 皆さん、主の平和。 Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em primeira carta de João, では第一ヨハネの手紙をお開きください。 no capítulo 2, 2章、 no versículo 17. 17節。 Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 17. 第一ヨハネの手紙の2章17節。 Diz assim: Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 世と世の欲は過ぎ去ります。しかし神の御心を行う者は永遠に生き続けます。 Você está fazendo uma oração? 祈りましょ Querido Deus, nosso Pai, nós nos alegramos de estar aqui mais um dia num culto de Santa Ceia, Senhor, em que nós vemos em memória de Ti, Senhor Jesus, pelo sacrifício que Tu fizeste naquela cruz. Nós queremos agradecer. Muito obrigado, Senhor Jesus. E peço, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a palavra nesse momento, venha estar direcionando a minha vida. Eu reconheço que sem Ti eu nada sou, eu nada posso. Sem o Teu Santo Espírito nada acontece. Por isso eu peço, Espírito Santo de Deus, venha estar convencendo do pecado, da justiça e do juízo, esteja trabalhando em cada vida, em cada coração, para a edificação e o fortalecimento da igreja. Na autoridade que há no nome de Jesus, eu repreendo todo mal, todo espírito das trevas, tudo aquilo que não provém de Deus, fora daqui agora, em nome de Jesus, nós consagramos, separamos esse momento, esse local, essa hora e a minha vida para Ti, Senhor. Usa da maneira que lhe agrada, Senhor, para o Teu louvor, para a Tua glória, que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. う。ご着席ください。 O tema da mensagem de hoje é Conhecendo a Vontade de Deus. 本日のメッセージのテーマは神の御心を知ることについて話をしたいと思います。 Nessa passagem aqui nós vemos que quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem faz a vontade de Deus vai ser salvo. Quem faz a vontade de Deus vai morar no céu com Deus para sempre. 聖句に書いてあるように神の御心を行う者は永遠に生き続けると約束されていますし、その人は天国に行き救われることが約束されています。 Por isso é muito importante você saber qual que é a vontade de Deus para a sua vida. で、私たちのその人生にとってその神様の御心とは何か知る必要があります。 Por muitas vezes na minha oração muitas vezes eu ficava em dúvida sobre o que fazer em certas circunstâncias. その苦難があるときにどうやって苦難に立ち向かえばいいのかということを私は祈りながらも悩んだこともあります。 Então, essa mensagem ela vai esclarecer de como você conhecer a vontade de Deus. だから神様の御心を行うものが何があるのかということも神様の御心は何か私たちはよく考えないといけません。 Deus ele tem uma vontade dele específica para cada ser humano, para cada um de nós, ele tem uma vontade dele. 一人一人のすべての人たちに対して神様は御心を持っています。 E já vou te adiantando que a vontade de Deus geralmente é bem diferente da nossa. で、本当に神様の御心は私たちの意志とは異なります。 Os planos de Deus eles são muito mais altos, assim como os céus são distantes aqui da terra, assim são os pensamentos de Deus, são muito mais altos que os nossos. で、神様の御心というのは天が地よりも高いように私たちの意志よりもずっと高い計画が完璧なんです。 Por isso, a vontade de Deus ela vai ser bem diferente daquilo que você gosta de fazer, daquilo que você quer fazer. で、神様の御心は私たちがやりたいことではなくて、時にやりたくないことでもあります。 Agora há pouco, nosso irmão Yuji estava falando da luta contra o mundo, contra o diabo e contra a nossa própria carne. 先ほどもユージ兄弟は私たちが戦っている相手というのは世の中と肉とそして、敵対者と戦っていると話をしました。 A nossa carne ela fala assim, você já trabalhou 50 horas, 60 horas essa semana aqui, ó, vai dormir, é domingo, fica dormindo até meio-dia, né? 肉とは何かというと例えば1週間通して本当に残業をずっとしていて、疲れ切って日曜日ぐらいはお昼までで寝て体を休ませようとそういう考えもあります。 A nossa carne ela quer sossego, ela quer descanso, ela quer prazer, ela quer diversão. 肉の欲というのは安らぎも得たいし、あとは金銭面でのそれに自分の欲を満たそうとします。
Mas o nosso espírito ele precisa de muito mais do que isso. Nosso espírito ele precisa estar na presença de Deus, ele precisa ser preenchido por Deus. でも何よりも最も求めているのは神様の臨在を求めているんです。御心も求めてます。Por isso que a Bíblia fala que há uma luta, a carne luta contra o nosso espírito. 私たちはその霊とその肉の戦いをしているんです。O espírito ele quer fazer a vontade de Deus, ele quer conhecer a Deus, ele quer servir a Deus. A carne ela quer ficar dormindo na cama, ela quer comer churrasco, ela quer ir para a festa. で、その霊というのはその神様を愛していて、神様の御心をその行おうとするんですけども、それに反して肉の欲というのは自分の体を休ませたりとか、パーティーに行ったりとか、友達とそのバーベキューをしたりとか、その楽しいことをしようとします。Por isso que as pessoas estão em constante luta espiritual. だからその本当にたくさんの人たちはその戦いをしているんです。Então é muito importante você conhecer a vontade de Deus para a sua vida. だからその自分の人生で神様の御心とは何かよく知る必要があります。Então diga para você mesmo, há uma vontade de Deus para a minha vida. で自分の中でそのあなたのその御心を私自身の中で示してくださいと言ってください。Então eu vou fazer aqui 3 perguntas. Aqui diz assim, ó, você conhece a vontade de Deus? でそのいくつかのその質問を今日は準備したんですけども、その一つ目があなたは神様の御心を知っていますかという質問です。Você sabe o que Deus quer que você faça para Ele? 果たしてその神様は神様のためにしてほしいのか。Você realmente quer fazer a vontade de Deus? あなたは神様の御心を行いたいのか。É que tem pessoa que mesmo sabendo o que Deus quer, eu não quero fazer a vontade de Deus, eu quero seguir a minha vida do meu jeito fazendo o que eu quero, eu não quero fazer a vontade de Deus. 一部の人たちの中ではその神様の御心を知っているのにそれに従おうとしない人もいます。Mas hoje eu vou estar falando do maior meio, o melhor meio, o meio mais claro de você conhecer a vontade de Deus. でも私たちははっきりと示されていることがあります。Através da palavra dele. 神の御言葉です。Deus ele deixou para nós a Bíblia, a palavra dele escrita. Esse é o maior meio, é o melhor meio de direção de Deus para nossas vidas. で、私たちを導く上で最も必要不可欠なのが神様が私たちのために残してくださった御言葉である聖書なんです。Aqui a Bíblia ela ensina a maneira de você pensar, a maneira de você se vestir, a maneira de você falar, a maneira de você agir, tudo está aqui. 私たちがどのような態度で振る舞っていくのか、どういう行動をするべきなのか、どういう口調で話をするべきか、どういう服装を着るべきなのか、全部ここで一つ一つ教えてます。Em Efésios 4, Efésios no capítulo 4, エペソビトへの手紙の4章。versículo 8. 8節。Aqui fala o que nós devemos pensar, fala sobre a nossa maneira de pensar. どうや Perdão, irmãos. Efésios 4, no 29. Vamos... しました29節です。ここで私たちが、どういう考えをするべきなのかということの参考が書いてあります。Aqui está falando sobre a maneira de nós falarmos. De que maneira nós temos que falar? Efésios 4, 29. 4章29節はどう喋ればよいのか教えてます。Diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que os ouvem. 悪い言葉を一切口から出してはいけません。むしろ必要な時に人の成長に役立つ言葉を語り、聞く人に恵みを与えなさい。Então, da nossa boca nós não podemos ter palavras torpes, nós não podemos falar palavrões, xingar pessoas, ofender pessoas. Nós temos que falar de uma maneira que venha trazer edificação para as pessoas. で、悪い言葉を話してはいけないということは、要するに汚い言葉だったりとか、人を侮辱するような言葉だったりとか、そういう言葉を一切やめて、むしろ人の成長につながるようなことを話しなさいと教えてるんです。Eu era uma pessoa que tinha palavreado muito sujo. O nível de conversa minha era muito baixo com as pessoas, coisas que eu não posso nem falar aqui. で、私の自分の過去の人生を振り返ってみると、やっぱり私は悪い言葉遣いをずっと続けていたし、あまり皆さんに、語りたくないようなことを私はずっと話をしていたんです。Então existem pessoas que elas
têm palavras torpes, elas ofendem, elas xingam, elas falam sobre assuntos de níveis baixos, mas o cristão ele não pode falar dessa maneira. 多くの人たちはその悪い言葉を言ってその人を責めたりとかその人をバカにしたりとか、するんですけども、クリスチャンはそういった言葉を使ってはいけないんです。Em Tiago também ele fala, em Tiago no capítulo 4, versículo 11, ele fala que nós não devemos falar mal uns dos outros, algo que é muito comum entre as pessoas, estar falando mal umas das outras. ヤコブの手紙の4章の1節でもその私たちがその語る、上でその気をつけないといけないことを教えています。Aqui em Tiago 4:11 fala assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgais a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? あなた方の間の戦いや争いはどこから、出てくるのでしょうか。ここからすなわちあなたの体、の中で戦う欲望から、出てくるのではありませんか。あなた方は、欲しても自分のものにならないと人殺しをします。熱望しても手に入ることができないと争ったり戦ったりします。自分のものにならないのはあなた方が求めないからです。Então a Bíblia fala que a gente não pode ficar falando mal das pessoas, falando mal dos irmãos da esquerda, da direita. Nós não devemos falar mal das pessoas, nós não devemos julgar as pessoas. ここで教えていることはその私たちはその人をその罪に定めたりとかその自分の隣にいる人をそのバカにしたりとか攻撃的な言葉を言ったりとかそういったことを言わないようにしなさいと教えてるんです。Principalmente em culto de Santa Ceia, sempre tem, muitas vezes pessoas vêm reclamar, pastor, aquele irmão é muito pecador, aquela irmã é muito pecadora, eles não merecem estar tomando a Santa Ceia. Já aconteceu isso várias vezes, eu sempre falo, irmão, por que você não cuida de você e Deus? É um momento em que você examina você mesmo, não é um momento de você examinar o próximo. でその生産式にその出席するとその私自身もよく体験したことあるんですけども、牧師はあの人はその本当にいろんな罪を犯しているのにその生産式に参加していますよと、その私に報告するんですけども、私はその度に、そのあなたはその生産式に出席する上であなたはその神様とのその交友関係を吟味しないといけないから、それに自分自身に集中しなさいといつもアドバイスしてます。Então nós temos que falar coisas boas, coisas que edificam, palavras que nós não podemos estar falando mal das pessoas. 人のことを悪く言うのではなくて、人の成長につなげることを言わないといけないです。Também em Lucas 6, quando Jesus está no Sermão da Montanha, ele também fala que nós temos que bendizer as pessoas que falam mal de nós, os que nos maldizem. でルカの福音書6章でもその山に登られたイエス様はその人に対してその攻撃的な言葉を言ってはいけないことを教えています。Então nós vemos que na Bíblia ela vai ensinando várias coisas, a maneira de nós falarmos, a maneira de nós nos vestirmos, você vai ver desde o Velho Testamento em Deuteronômio 22. 新明記の22章でも同じことを教えています。Vou falar de um tema que isso aqui é muito importante, embora hoje na nossa geração as pessoas já não estão se preocupando com o que vestir, mas é muito importante você pensar, jovem, você, irmão, irmã, como que Deus quer que você se vista? でその明日何を着るのかその心配する必要はないとその新約聖書で教えているんですけども、聖書では特に若者なんですけどもどういう服装を着るべきなのかということは教えています。Em Deuteronômio 22, no versículo 5, fala assim: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem roupa de mulher, pois quem faz tal coisa é abominável ao Senhor teu Deus. 新明記の22章5節、女は男の衣装を身につけてはならない。また男は女の衣服を着てはならない。このようなことをする者は皆あなたの神、主が忌み嫌われる。Então Deus, desde lá de trás, ele começa a falar o tipo de roupa que nós tínhamos que vestir. Você não tem que misturar. Roupa de homem é roupa de homem, roupa de mulher é roupa de mulher. Vocês não devem misturar. でその女性がそのメンズの服を着てはいけないし、男性がレディースの服を着てはいけないということを教えてるんです。Não estou aqui proibindo ninguém de usar calça, não estou falando disso. Existe calça que é masculina e calça que é feminina. Agora coloca uma calça de mulher num homem, como que vai ficar esquisito? でその本当にそのメンズ専用とレディース専用の服を着てしまうということが本当に良くないことを教えてます。E também existem países que os homens usam vestido. Na época de Jesus eles usavam um vestido, os homens também. Mas era um vestido de homem e o vestido de mulher era diferente, né?
で、イエス様のその時代では衣服は本当に今とは異なるような服だったんですけども、それはしっかりと男専用の服でもあったんです。Então, desde o começo, Deus estava falando sobre as vestimentas, a maneira que nós devemos nos vestir. もうすでにその旧約聖書から、どういう服装を着るべきなのかはっきりと教えています。Então, em 1 Timóteo, 第一テモテへの手紙、 primeira carta de Timóteo, 第一テモテへの手紙、 versículo 2, o capítulo 2, versículo 9, 2章9節。 diz assim: Quero que do mesmo modo as mulheres se ataviem com traje decoroso, com modéstia, sobriedade, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos dispensiosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. 同じように女たちも、つつましい身なりで、控えめに慎み深く、身を飾り、派手な、髪型や、金や真珠や高価な、衣服ではなく10節、神を敬うと言っている女たちにふさわしく良い行いで自分を飾りなさい。 Outra tradução diz assim: se vista com traje honesto, com pudor. O que é pudor? Pudor é a vergonha de exibir o corpo, mostrar o corpo. で、他のその聖書の翻訳ではしっかりとその神様に、見合ったクリスチャンに見合った服装とその肌の露出を控えることを教えているんです。 Então, a maneira que Deus quer que nós nos vistamos, nós temos que ter vergonha de expor o nosso corpo. だから自分のその肌を露出することに恥じていかないといけません。 Mas na geração que nós vivemos, as pessoas elas querem expor muito o seu corpo. Quanto mais expor, pensa que é melhor, pensa que é bom. で、今時の人たちは自分の肌の露出をすることを好んでいる人がたくさんいます。 Nessa passagem que nós lemos em Timóteo, ele estava falando de uma pessoa que ela quer chamar muita atenção para si mesma. Ela quer chegar toda ali com pérolas, com ouro, com um vestido muito caro. E a mulher ela quer chamar, e quer com decote, quer mostrar o seu corpo, quer ser atraente para os homens. Está falando de uma pessoa que ela quer chamar toda a sua atenção para si mesma. で、自分に注目を浴びるために派手な髪型や金や真珠とか、高い、服装をしたりとか、あとは肌の露出をすることで男たちから注目を浴びようとする人たちが多くいます。 Então é uma coisa que nunca é pregada nas igrejas, mas aqui nós pregamos a palavra de Deus como ela é. A luxúria, a sensualidade. Deus ele não quer que você seja sensual na rua, na sua escola, na igreja. A sua sensualidade é somente para o seu cônjuge.だからどこに行くにしても肌の露出を控えて自分の妻や相手のパートナーのためにも控えめな服装を着ていかないといけないんです。 Então a Bíblia ela ensina a maneira que nós queremos, que Deus quer que você se vista. だから神様はどのような服装を着るべきなのかということをはっきりと教えているんです。 No Brasil, tem lugares que você vai, se você vai num fórum, tem lugares que, dependendo da roupa que você vai, se você vai mal vestido, eles não deixam você entrar, não é verdade? Não sei se é isso hoje, mas na minha época, há 20 e tantos anos atrás, quando eu fui no fórum, era assim. 私がブラジルに住んでいた時の話なんですけども、ブラジルの地域の場合によっては着ている服次第ではお店に出入りすることができるというそういった、決まりがあったりしました。 Então, um lugar fórum, um lugar onde ali se tem os juízes ali, quando eu vim para o Japão, eu vim aqui, eu tinha 15 anos, meu irmão tinha 13, e meus pais já estavam no Japão, então nós éramos de menores, como que nós íamos viajar sem os pais, sem ter nenhum adulto? Então nós precisávamos de uma autorização do juiz de menor ali, e a gente não podia ir da maneira nossa, estilo que a gente ia para a escola, de bermuda, de chinelo, a gente não ia de qualquer forma num fórum, porque nós tínhamos que estar vestidos para ir lá e falar com o juiz. で、裁判に行く時に対しても私はまだ未成年だった時があるので行く、場所にかなった服装を着ていかないといけないということも学んでいました。 Então, nós vemos aqui, quanto mais na casa de Deus, nós temos que ter reverência a Deus, não é verdade?
私たちも着る服でその神様に対するその敬虔な態度を示していかないといけないんです。Então, se no mundo nós vemos que nós temos que saber como se vestir, como falar diante de uma autoridade, quanto mais diante do Criador dos céus e da terra, não é verdade? この世のその創造主の前でその私たちはその口調だったりとか服装に気をつけないといけません。Então, amados irmãos, irmãs, quando vocês forem se vestir, pensa, isso agrada a Deus? Será que Deus quer que eu vista dessa maneira? O que a Bíblia diz? Será que eu estou sendo sensual? Será que eu estou querendo chamar a atenção das meninas para mim? Ou querendo chamar a atenção dos meninos para mim? だからその私自身がそのどういう服装を着ることによって神様が喜ばれるのか神様が嫌うのかよく考えないといけないんです。 Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela fala da vontade de Deus sobre a nossa vida, até na maneira de nós vestirmos. だからその自分が着る服に対しても神様の御心は示してあるんです。 E agora sim, aquele versículo que eu tinha falado sobre o pensar, né? Está em Filipenses, não estava em Efésios, está em Filipenses 4, 8. で考えることについても、ピリピ人の手紙に書いてあります。 Filipenses, capítulo 4, versículo 8. 4章8節 Fala assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. 最後に兄弟たち、すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて評判の良いことに、また何か、得とされることや、称賛に値することがあれば、そのようなことに心を留めなさい。 Isso aqui, amados, esse é muito importante. Essa passagem aqui fala sobre o pensamento. Esses dias o nosso irmão Yudi, ele pregou sobre jovem que pensa muito. Eu, desde os meus 11 anos, eu pensava muito. Então, as pessoas elas estão pensando muito. Você está no seu trabalho fazendo um serviço repetitivo, mas a sua mente ela está acelerada, ela está pensando em alguma coisa. ここに対しては良いことに対して考えることを心を止めなさいと教えているんですけども、先週の土曜日の若者礼拝でユージ兄弟が言われたように、若者もたくさんのことを考えるんです。私たちも仕事しながらルーティン化されているかもしれないんですけども、その中でも自分の頭の中ではいろんなことを考えることがあるかもしれません。 Então, aquilo que você pensa também, você tem que basear segundo a palavra de Deus. O que a Bíblia diz para você pensar está aqui. 聖書で私たちは何を考えるべきなのかということはこの聖句にはっきりと示されています。 Então, você tem que pensar em coisas que são justas, que são honestas, não em coisas desonestas. だから私たちは正しいこと、清いことをしていかないといけないんです。 Então, o que passa na sua mente? Que tipo de pensamento? É um pensamento honesto ou desonesto? Você gosta de coisas de honestidade ou de desonestidade? Você gosta de coisa pura ou você gosta de coisa impura? Você gosta de coisa que é amável ou gosta de coisa que é detestável? Coisa que é de boa fama ou coisa que é de má fama? O que você pensa? だから自分は真実なことを考えているのか、それとも、真実ではないことを考えているのか、それとも清いことを考えているのか、汚れていることを考えているのか、正しいことを考えているのか、それとは正しくないこと、悪いことを考えているのか、愛すべきことを考えているのか、愛すべきではないことを考えているのか、よく考えないといけないんです。 Então a Bíblia ensina a nossa maneira de pensar, a vontade de Deus sobre a nossa vida relacionada ao nosso pensamento. それが私たちの考えに関連づけられていることなんです。 E no mais, a Bíblia fala sobre a nossa maneira de agir, o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. Ela está repleta de instruções para nós. で、自分に得になるようなことを心に留めなさいと教えているんです。 Então você vai ver, na Bíblia você vai ver Jesus, por exemplo, no Sermão da Montanha, que nós já lemos aqui hoje, ele vai falar que nós temos que amar os nossos inimigos, nós temos que fazer o bem para quem nos faz mal, bem dizer quem nos maldiz. Está ali toda a instrução de Deus para a nossa conduta diária. で、イエス様が三条の水訓でマタイの、福音書5章45節に書いてあるように、あなたの敵友のことを愛し、そしてあなたのことを迫害する者のために祈りなさいと教えているんです。 Mas na geração que nós vivemos hoje, fazer o certo é algo que parece que é impossível. O errado se tornou tão comum, tão normal, que fazer o certo as pessoas já não creem que podem fazer. で、今では今時の人たちにとってはそれが常識が外れているようなことだったりとか思ってしまうことがあります。 Ontem eu estava contando para uma irmã que quando eu cheguei no Japão, eu já agredi um chefe já, tinha 15 anos, 16 anos, creio, 15 para 16. Eu já agredi uma pessoa no Japão logo que eu cheguei.
とある姉妹と私は話をしたんですけども、私がその15歳の頃にその上司を殴ってしまったという話もしました。Então as pessoas falam, irmão, que amo você. Já agredi. E o meu velho eu era assim, eu era uma pessoa que brigava na rua, brigava com os amigos, sempre estava brigando. で、本当にその相手はとてもびっくりしたんですけども、それで私は道端でその友達と口喧嘩したりとか、いろんな問題行動をしていたということをお話ししました。Então esse nosso velho homem que ele é cheio de violência, a nossa maneira de ser, a nossa velha maneira de ser, uns tinham vícios, outros eram pessoas violentas, agressivas, cada um tinha um tipo de defeito ou vários tipos de defeito, vários tipos de pecado. 誰でも過去の欠点があったりとか、本当に悪い、一面があって、人と喧嘩をしてしまったりとか、何かの中毒だったりとか、いろんな罪に溺れてしまった人もたくさんいます。E agora, mas nós tivemos um encontro com Cristo, nós tivemos um encontro com Deus e agora nós começamos a andar, procurar andar segundo a vontade de Deus. でも今では神であるキリストと出会って、その御心を行うように努力しているんです。E quando nós vamos lendo a palavra de Deus, essa palavra de Deus ela vai entrando, ela vai nos confrontando e nós começamos uma luta em nossa vida. 神の御言葉が私たちの心の中に入って、そして私たちが改めるように努力していかないといけないんです。Eu já contei para os irmãos, quando eu me converti, a primeira coisa que eu quis saber, o que era pecado e o que não era. O que ia agradar a Deus e o que não agradava a Deus. 私が改心したばかりの時には何が罪で何が罪ではないのか、神が喜ばれること、喜ばれないことを学ぼうとしました。Então eu tinha ali um caderno e eu escrevia tudo que tipo que era de pecado, mau pensamento, lascívia, luxúria, prostituição, palavras torpes. Eu ia escrevendo e as coisas que eu não sabia eu procurava no dicionário, eu procurava saber e eu via que aquela lista ia ficando bem grande de pecados, coisas que eu não podia fazer. で、してはいけない罪のリストを書くために私はノートを準備して、姦淫だったりとか、酒に溺れること、不貧困だったりとか、さまざまな罪を、ノートに書き留めました。Então ali eu comecei a minha luta, eu falei, isso aqui eu não pratico, esse aqui eu pratico, esse eu pratico, esse eu não pratico. E aí eu comecei a lutar para tentar mudar as coisas que eu fazia que não agradavam a Deus. で、神様が喜ばれない、そのリストを全部書いた後に、自分がこれまでしてしまっていたのかしていないのか、リストにチェックをしたりとかしました。そしてチェックしてしまった罪に対して私は変わるように努力していました。Então, meus amados, não é sempre que nós trazemos um estudo assim na igreja, não é verdade? 今の教会ではあまりそういった話をして勉強することはあまりないです。Então, um cristão ele tem que buscar no seu dia a dia, buscar conhecer a vontade de Deus através da Bíblia, procurando a palavra de Deus, conhecer. Pastor, eu não gosto de ler, então escuta, põe no carro, no áudio, escuta a palavra de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. で、それで私たちは神様の御心が何か、神様が何を語りたいのか、何が変わってほしいのかということを私たちは常に耳を傾けて、それに変わる努力をしていかないといけないんです。E é muito importante você vir para a igreja, que na igreja Deus ele vai mandar uma mensagem para a sua vida, algo que vai transformar a sua vida. で、自分のあなたの人生が変わる言葉を持っているんです。A Bíblia fala assim que a palavra de Deus ela não volta para ele vazia, mas ela faz aquilo que lhe apraz. イザヤ書に書いてあるように、神様の御言葉というのは決して私たちを空にすることはないんです。Então, se o irmão que homem prega somente aquilo que ele pensa, isso não vai trazer efeito algum. Mas quando as pessoas sabem que é a palavra de Deus, do Criador dos céus e da terra, então as pessoas começam a ter um temor no seu coração. で、自分自身の体験の話だけではなくて、神様の御言葉を用いて話すことによって、相手にも神様への恐れが芽生えていくんです。Então aqui está uma maneira bem clara de você conhecer a vontade de Deus, é aprendendo a sua palavra. 神様の御言葉を学ぶことによって、御心は何か私たちは学ぶことができます。Há uma outra maneira que eu uso muito, em Lucas 14. ルカの福音書の14章を読みたいと思います。Lucas 14, 28, 30. 28節から30節まで。Diz assim, a partir do versículo 28, né? Se algum de vós está querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar?
para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem com ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. あなた方のうちに塔を建てようとするとき、まず座って完成させるのに十分な金があるかどうか費用を計算しない人がいるでしょうか。計算しないと土台を据えただけで完成できず、見ていた人たちは皆その人をあざけって、この人は建て始めたのに完成できなかったと言うでしょう。またどんな王でも他の王と戦いを交えようと出ていくときは、2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうか、まず座って考えないでしょうか。Aqui está falando que o ser humano ele tem uma capacidade de raciocinar, de pensar. Eu e você, nós temos a capacidade de pensar, raciocinar, fazer contas. まずここでよく考えることを教えています。Você vai fazer uma torre, você vai fazer a sua casa, você tem que sentar e calcular, mas será que se eu posso comprar o terreno e eu já posso começar a construir? Será que eu vou ter condições de terminar essa casa? Se você calcular errado, a sua casa vai ficar pela metade, você não consegue morar nela, você vai ter que continuar alugando um lugar e todo aquele investimento fica perdido, fica parado. Então, você tem que saber o que você está fazendo. だから例えば家を建てるのであればまず自分の費用を計算しないといけませんし、もしその費用がオーバーしてしまっているのであれば中途半端に家が、家の、建築が止まってしまって住めるような環境にはないということになってしまわないようによく考えないといけないです。Ele fala aqui de um rei que ele vai, o exército do inimigo tem ali 20.000 homens e eu só tenho 10.000 homens, ou seja, cada homem vai ter que matar dois para ganhar a guerra. で例えば31節でも敵の軍勢が2万人いたとして自分の軍勢が1万人いたとしたら1人2人はしっかりと倒さないといけないんです。Então ele tem que calcular, ele tem que olhar para o exército dele e falar assim: nós somos 10.000, mas os meus 10.000 cada um mata 5. Então eu vou para frente. Agora, não, meus 10.000 aqui não está valendo nem meio, nem 5 não está valendo. Então vamos pedir paz que não ganha mais. で相手の軍勢が多いから多勢に無勢になってしまわないようにしています。Então a capacidade de você calcular, raciocinar, isso Deus deu para nós. よく考えないといけないことを教えているんです。Então existe coisas que é lógica, tem coisas que você consegue saber pela lógica. だからしっかりと自分自身でよく考えて結果を出さないといけません。Por exemplo, vou dar um exemplo bem fácil. Você acha que é da vontade de Deus que você vem para a igreja ou você fica em casa dormindo? 例えば神様の御心はあなたが教会に来ることか、それとも家で寝るだけか。Pastor, vou fazer um jejum de uma semana para saber se eu tenho que levantar no domingo de manhã para ir para a igreja. Saber a vontade de Deus. 日曜日朝早く起きて教会に来ることは神様の御心なんです。É da vontade de Deus que a gente faça algo para Ele ou a gente fica a vida inteira sem fazer nada para Ele? 人のために何かをするのか、それとも何もしないのか。Então tem coisas que são óbvias. Eu contei para os irmãos que uma vez eu tive uma proposta de trabalho de ser tradutor de jogador de futebol lá em Fukuoka. Nem sei, eu sei que é longe daqui, nem sei em qualquer direção. で昔福岡のサッカーチームでサッカー選手の通訳者として私はオファーが来ました。O salário ia girar entre 5 milhões a 6 milhões por ano só para ficar traduzindo, andando com os jogadores. で選手の通訳者としての年収がだいたい500万から600万ぐらいの年収のオファーが来ました。Só que eu teria que deixar a igreja. Qual que era o preço que eu ia ter que fazer? Deixar a igreja. Deixa que os irmãos se virem aí, deixa o pastor Paulo, né? E eu vou embora, eu vou ganhar meus 6 milhões por ano lá e vou ficar vendo jogo de futebol que eu ganho mais. でそこで決断が迫られたのは私は教会を置いてパウロ牧師に全部任せて私は福岡に行くかどうかの決断だったんです。Agora você acha que eu tenho que orar, fazer um jejum? Senhor, será que isso é de Deus? Eu não preciso. Para mim é óbvio que não é da vontade de Deus que eu deixe o rebanho em busca dos meus interesses. É óbvio que não é da vontade de Deus. Não preciso nem orar por causa disso, né?
で、その教会を取るのか、その通訳者の仕事を取るのかということは、私はわざわざ祈って断食するまでもなく、私はその教会を取りました。Mas tem alguns irmãos que chegaram para mim, pastor, se fosse comigo eu já estava lá. Já. でもあっちに行くんじゃないかと思われた人もいました。Mas então tem coisas que, para nós, pela lógica, a vontade de Deus, você vai arrumar um trabalho que você nunca vai poder ir na igreja, ou que para ganhar bem, que você não vai poder ir na igreja, ou você vai que você vai ganhar menos, mas você vai poder servir a Deus. Qual que é a vontade de Deus? 神様の御心を自分自身の常識にしないといけないんですね。お金を稼ぐためにも教会に行かずに仕事を取るのか、それともたとえ稼ぎが少なくても教会を取るのかどうかということをよく考えないといけません。Então Deus ele tem a maneira de prover na sua vida. Você não vai precisar ir tão longe. Se Deus quiser abençoar a sua vida, Ele vai fazer você ganhar 5 milhões, 6 milhões no ano, aonde você está, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. 神様は本当に偉大な方なので、たとえ遠くに行かなくても、それぐらいの年収をその場で与えることだって、報いを与えられるのが神様なんです。Mas antes dele te abençoar dessa maneira, Ele vai testar onde está a sua fé. 神様の祝福を受けて、あなたの信仰はどこにあるのか、試されます。Quem que você realmente está servindo a você mesmo, ou se você realmente serve a Deus. 神様に仕えているのか、それとも自分を喜ばせようとしているのか考えさせられます。Então, nós temos capacidades lógicas. Pela lógica, nós podemos saber muitas coisas da vontade de Deus, sem ter que fazer campanha de jejum, de oração. Coisa que é lógica. 神様の御心を、例えば断食をすることや祈ることは自分の常識にしていかないといけません。Mas existem coisas também que são muito difíceis de se saber. E aí nós precisamos realmente buscar a Deus. E eu vou estar falando de um outro meio, pedindo uma confirmação de Deus. でも時には神様の確証を求めている時もあります。 Então existem decisões que são importantíssimas na nossa vida. A pessoa com quem nós vamos nos casar é algo muito importante. Tem coisas que vai influenciar a nossa vida, o local que nós vamos morar, o país que nós vamos morar. São decisões importantes. Nós necessitamos buscar a orientação de Deus. で例えば自分の実家から離れるのか、実家に住むのかとか、神様の確証を求めていく必要もあります。 Então, na Bíblia, você vai ver pessoas que buscaram uma confirmação de Deus e confirmação. Ontem nós estávamos falando com alguns irmãos sobre confirmação. Eu falei com uns 3 irmãos aí sobre confirmação. で神様のからの確証や人からの確証とかの、話があるんですけども、私も3人ぐらいの人たちとその話をしました。 Então, pessoas que pedem uma confirmação de Deus, um sinal de Deus sobre algo que elas estão para decidir para fazer. で何かをやることについての神様からの印を与えられることがあります。 Nós estávamos falando do testemunho do irmão que ele queria, para vir trabalhar lá comigo, ele queria uma geladeira, um micro-ondas e uma bicicleta. で兄弟も私と一緒に働いて家電の商品を稼ごうとしました。 Aí Deus preparou para ele a geladeira, o micro-ondas e a bicicleta. Ele não teve que... Está aqui, está dentro da igreja, aqui escutando a mensagem hoje. で冷蔵庫も電子レンジとか自転車も買いました。 Então nós servimos um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, um Deus que conhece o nosso pensamento, conhece a nossa vida, sabe de todas as coisas. Ele responde, ele fala. で神様は私たちの願いを聞き、そしてそれに応えられるような方なんです。 Você vai ver na Bíblia vários homens que pediram uma direção de Deus. Você vai ver Gideão ali no capítulo 6. Você vai ver que Gideão ele queria, Senhor, se realmente é o Senhor que está falando comigo, que em volta eu vou colocar um velo ali, vai passar a noite e vai ter, como chama aquilo lá? Orvalho. Que o orvalho, então, ele vai molhar só o velo e em volta vai ficar seco. E ele pede uma confirmação, aí ele vai no outro dia todo animado para ver se Deus respondeu. E ele olha lá, e o velo está molhado e em volta está seco. E depois ele faz o contrário, que em volta esteja molhado e o velo seco. E aí Deus vai falando com ele, e vai tendo uma comunicação com Deus. 詩式の6章を読んでみると、ギデオンという獅子がいたんですけども、ギデオンが神様からの印が本当かどうかを試すために、例えば刈り取った1匹分の羊の毛を内場に置いて、羊の毛だけを露が降りていて土全体が乾いていたら神様の印なんだということを彼は確証をしていましたし、それで神様がそれを答えられた後に今度は逆に羊の毛でもう一度試みて
羊の毛だけ乾いていて、今度は土全体が露で降りるようにしてくださいと言って、その神様はそのギデオンからのその印の望みを彼は答えて、神様は答えていました。Então isso aqui é muito importante, você ter essa comunhão com Deus, você orar, isso é muito forte, amados. だからその神様からのその印を得るためには、その私たちは神様に対していつも祈っていないといけません。Os irmãos sabem a história de Gideão, depois ele vai ali lutar contra um exército, ele está ali com 32 mil, de repente 22 mil vai embora, ele fica com 10 mil, depois Deus fala, não, é muita gente ainda, ele acaba ficando com 300 pessoas somente. で、その後にそのギデオンはその戦いに挑むためのその軍勢を募集していたんですけども、そこでそのたくさんの人たちが集まって、それでいろんな印をするときにその2万2千人がその帰ったりとか、いろんな印をすることによってその度に人が減っていったというその聖句があります。Então nós falamos agora há pouco de um rei que vai com 10 mil contra 20 mil, agora você vai com 300 para lutar com milhares, é algo que é impossível, humanamente falando é impossível, é só um milagre de Deus. 先ほど2万人の軍勢対1万人の軍勢だったんですけども、ギデオンはたったの300人のその軍勢対、本当にたくさんの、もう本当に数万人のその単位の相手とその戦いをしました。で、神様の奇跡がそこであったんです。Mas eu acho tão legal que, vamos ver essa passagem aqui para os irmãos acompanharem comigo, que é bem interessante. とても興味深いので一緒に読みたいと思います。Ali no versículo 7, no capítulo 7 de Juízes, aí, agora que ele está ali com as suas 300 pessoas, で、その詩式の7章に詳しく書いてあります。aí Deus fala assim para ele, deixa eu achar aqui. No versículo 10, no versículo 9 fala assim, naquela mesma noite o Senhor lhe disse, levanta-te e desce ao arraial, porque eu o entreguei nas tuas mãos. Mas se ainda temes descer, vai ao teu moço Purá ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então se fortalecerás suas mãos para desceres contra o arraial. Então desceu ele com seu moço Purá até o posto avançado dos sentinelas do arraial. 9節から11節まで、その様子は、ギデオンに言われた。立ってあなたの陣営に攻め下れ、それをあなたの手に渡したから、もしあなたが下っていくことを恐れていたら、あなたのその従者プラと一緒に陣営に下っていき、彼らが何を言っているのかを聞け。その後あなたの手は強くなって陣営に攻め下ることができる。ギデオンと従者プラは陣営の中の隊列の端まで下っていった。Eu acho essa palavra maravilhosa, porque Deus ele ordena a Gideão uma tarefa muito difícil. Além de você ter coragem, você tem que ter muita confiança em Deus e você tem que ter muita certeza que é Deus que está falando para você ir com 300 para lutar contra um exército de milhares de pessoas. で、そのギデオンの軍勢は本当にとても少人数だったんですけども、それでも神様が彼に語って戦いにおける戦いのために強くさせたんです。Aí no versículo 9, Deus está falando para ele descer, mas como Deus conhece o Gideão, que ele é aquele Gideão meio receoso, Deus conhecendo a estrutura e o caráter de Gideão, ele fala assim, olha, Gideão, você que é uma pessoa que gosta de confirmação, se você ainda tiver com um pouquinho de medo, faz uma coisa, você desce lá, você com o seu moço, escuta o sonho da pessoa, escuta o que eles vão falar, e aí você vai se fortalecer quando você ouvir. Então ele foi lá quietinho, ele com o moço dele, ele foi lá no arraial, escutou que eles tinham um sonho ali, e a interpretação desse sonho era que Gideão ia derrotar aquele exército. Então ele se animou, ele viu que era mais um sinal de Deus para que ele fosse com coragem e derrotasse o inimigo. で、神様はそのギデオンがどういう性格を持っているのかよく知っていたので、ギデオンはいつも恐れていて、そして神様の印を求めていたので、神様から逆にギデオンに対して印を示されました。そこでギデオンは神様の印に対する確信を得て戦いに挑むことができたんです。Então é muito importante, isso nos dá certeza daquilo que nós vamos fazer, quando você sabe que Deus está com você, que aí você vai com tudo. だから神様が共にいるということに確信を得ることができるんです、私たちも。Eu já contei isso aqui várias vezes, vou contar de novo. Quando eu fui chamado para pregar a primeira vez, um irmão me ligou e falou assim, irmão, que homem, pede uma confirmação para Deus para saber se realmente é da vontade dele que você pregue. で、皆さんと話をしたことがあるんですけども、私が初めてメッセージするときに、とある兄弟が、神様にあなたがメッセージすることが神様の御心なのかどうか、神様の印を求めなさいとアドバイスしてくれました。
E nós aqui no Japão, naquele dia eu tinha trabalhava de sábado, a gente saía correndo, tomava um banho correndo, comia correndo, ia para a igreja correndo, e chegava na igreja, ensaiava correndo, para depois ir ter o culto, louvar a Deus, e nesse dia eu ainda tinha que pregar também. で、その当時はその仕事も忙しかったので、そのまあ土曜日にそのまあ仕事終わって、そのまあ急いで家に帰ってシャワーをして、急いで教会に来て、急いで賛美の準備をして、そのまあ急いでその礼拝の準備をしていました。Então, nessa correria, eu orei bem rapidamente no meu pensamento, eu orei, Senhor, se é da sua vontade, se é realmente o Senhor que está me chamando para pregar, que quando eu chegar lá na igreja, entre os 5 louvores que as irmãs escolham o louvor, águas purificadoras do diante do trono. で、その私がそのまあ、教会に向かっている時に、その主に対して、そのもしあなたがその私がメッセージすることがあなたの御心ならば、その5つあるその賛美の中で1つだけ、清められた水というその賛美を、含まれるようにお願いしますと私は言いました。E quando nós chegamos na igreja, nós perguntamos para a irmã Carla, qual que vai ser o louvor de hoje? E ela começou a cantar, existe um rio. Eu já comecei a chorar, eu corri para o banheiro e fui lavar meu rosto. E Deus estava confirmando para mim que era da vontade dele que eu pregasse. で、その時にその私はそのまあ教会についてそのまあ賛美のそのメンバーに対してそのまあ今日は何を歌うんですかと聞いた時にその賛美が、賛美を歌いますよと言った時に私はその涙を流してトイレに行って顔を洗いました。そこで神様の、御心なんだと私は確信しました。Então foi algo muito forte, meus amados. Nós vivemos numa correria. Os irmãos pensam em tantas coisas. Você faz planos, você pensa talvez em comprar sua casa, você pensa em mudar de trabalho, você pensa em tantas coisas, mas você parar tudo e você ter uma conversa com Deus, o Criador dos céus e da terra, e Ele te responder. だからその神様がその私が何かをするときに神様の御心ならば神様は必ず返事をしてくださるんです。O mesmo Deus que respondeu para Gideão, Ele responde para você também. 神様はギデオンに答えられたようにあなたに対しても答えます。 Isso é muito forte, amados. 本当に強いんです。 O Criador dos céus e da terra, amados. Aquele que respondeu para Gideão, aquele que respondeu para o rei Ezequias, é o mesmo Deus que responde a sua oração. O mesmo 天地を Deus. 作られた方がギデオンに答えたようにあなたに対しても答えるんです。それが神様です。 O mesmo Deus que quando você lê aqui no Gênesis que Ele criou os céus e a terra pelo poder da sua palavra, esse Deus, ele responde para um ser tão insignificante como nós. で、その神様が答えることによってあなたはどんな存在なのか神様が示されます。 E Ele responde individualmente, Ele fala para o pastor Kiyomi, Ele fala com o irmão que quis vir para Nagano, Ele fala com qualquer um que quiser fazer a vontade dEle. 神様の御心を行うために神様はその私に対して語ったように一人一人に、確かに語ってくださるんです。 Há uma passagem que eu gosto muito também para os jovens, solteiros, você que quer casar. で、まだその独身のその若者に対するそのアドバイスもあります。 Eu sempre falo isso aqui, eu acho muito lindo. で、本当にその素晴らしいなというその成果があります。 Ali em Gênesis 24, 創世記の24章。 quando ali Abraão ele fala para o servo ir buscar uma esposa para Isaac. で、そこではそのアブラハムがその自分の子であるそのイサクの、妻をその妻を与えようとその動いた、成果があります。 Essa aqui é uma missão também muito difícil, você ir buscar uma esposa para alguém. で、その誰かのためにその妻をその与えようとすることはとても難しいことなんです。 Mas se você escolher pessoalmente a sua esposa já é difícil, imagina alguém escolher para você, né, e dar certo. で、そのパートナーが本当に自分のために、自分に合ってるかどうかということは本当にその確信しきれない時もあります。 Mas o servo de Abraão, ele faz uma oração ao Deus Altíssimo. Vamos ver essa oração maravilhosa que ele fez aqui. で、ここでそのアブラハムのそのしもべはその神様に対して祈りました。 Gênesis 24, no capítulo 12, diz assim: Então disse, ó Senhor, Deus meu, Senhor Abraão, dá-me hoje, peço-te, bom êxito e usa de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Faze, pois, que a moça a quem eu disser, abaixa o teu cântaro, peço-te para que eu beba, e ela responder, bebe, e eu também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. Nisto verei que usaste de bondade para com meu senhor. Versículo 15. Antes que acabasse de orar,
saía Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com seu cântaro sobre o ombro. では、その13節から、読みたいと思います。ご覧ください。私は泉のそばに立っています。この町の人々の、娘たちが水を汲みに出てくるでしょう。私が娘にどうかあなたの、水がめを傾けて私に飲ませてくださいと言い、その娘がお飲みください。あなたのラクダにも水を飲ませましょうと言ったなら、その娘こそあなたがあなたのしもべ、イサクのために定めておられた人です。このことで、あなたが私の主人に、恵みを施されたことを私が知ることができますように。しもべがまだ言い終わらないうちに、見よ、リベカが、水がめを肩に乗せて、出てきた。リベカは、ミルカの子供、子、ベトエルの、娘で、ミルカはアブラハムの兄弟、ナホルの妻であった。Essa passagem aqui ela é muito interessante, ela é muito forte também, amados. Aquele homem ele sai com uma missão muito difícil, mas ele faz uma oração pedindo uma confirmação de Deus, uma direção de Deus, e Deus, antes mesmo que ele terminasse a sua oração, já estava descendo a Rebeca, já estava sendo respondida. ここで本当にその難しいミッションがそのしもべにあったんですけども、そういう神様の印を求めてまだ、その願い事を言い終わらないうちにそのリベカが出てきます、現れました。Então nós vemos aqui o nosso Deus, ele responde, amados. Quando ele tem um propósito na vida de alguém, ele prepara todas as coisas. だからその神様はすべてのことに対して私たちのために定めてくださるのです。Por isso o jovem entrega, a Bíblia fala assim, entregue a sua ansiedade ao Senhor, porque Ele tem cuidado de vocês. あなたのことを神様は守ってくださるから、すべてを明け渡して委ねてください。É difícil ficar sozinho, é muito difícil. 一人でやろうとするととても難しいことです。A solidão ela é algo muito triste. 孤独でいることはとても悲しいことです。Mas eu falo para você, jovem, é melhor você ficar sozinho e casar no tempo de Deus do que você atropelar todo o processo e viver com uma vida toda conturbada, trocando de casamento. Isso é muito pior. で、若者たちにそのアドバイスするとしたら、孤独でいたりとか、神のその時を待たずに、その神様の御心とは異なるパートナーをと共にいてしまうと、つまずきの、可能性になってしまうことを、私は言いたいです。Então confie em Deus, chora aos pés do Senhor. Senhor, está difícil, a solidão está difícil, Senhor, mas eu creio que o Senhor é poderoso, o Senhor pode trazer lá do Brasil para cá, me enviar daqui para lá, Deus pode todas as coisas. もしかしたら外国にいるかもしれないから、自分がいるその国に来るように、それとも自分がそのパートナーのところに行けるようにとか、神様にいつも、熱意を持って祈っていかないといけません。Então peça confirmação de Deus. Jovem, você quer casar, está gostando de alguém? Peça a confirmação de Deus. もしその結婚願望があるその若者だったりとか、その好きな人がいるのであれば、神様に願ってください。Eu vou estar terminando aqui com um testemunho da placa da igreja. Kanban, que eu caio no Kanban. で、最後にその教会の看板について皆さんと証しをしたいと思います。Os irmãos sabem que quando nós estávamos lá na igreja antiga, havia um lugar bem alto onde tinha uma placa na frente e outra atrás, uma de Jesus e a outra de coração, falando que Deus é amor. で、前の宮では私たちの看板が高いところにあって、片方がイエス様が映されているその看板があって、そこにはマタイの福音書の11章28節の聖句があって、その逆には神は愛ですというハート型のデザインがありました。Bom, Deus nos abençoou com esse templo próprio aqui. Hoje a placa de Jesus está ali na entrada do estacionamento e o coração está bem em cima do prédio. Você pode ver ele bem de longe, lá quem passa lá de longe vê aquele coração. で、今その看板は聖句が書いてある看板は入り口のそばにあるし、もう一つの看板は本当に遠いところからでも見られるようなところに置いてあります。E eu vou contar a história dessa placa. そのストーリーがあります。Havia um irmão que ele sabia que o valor dessa placa ia ficar mais de 600 mil ienes. で、その看板を作るための費用が60万円ほどの費用でした。Para quem está no Brasil assistindo aí, seria mais ou menos uns 20 mil reais, 22 mil reais, algo assim, né? 2万レアルぐらいのブラジルの通貨ではそのぐらいの金額でした。E esse irmão ele começou a sentir no seu coração que ele tinha que doar essa placa para a igreja. で、とある兄弟が教会のために看板を立てようとしました。
Então ele começou a sentir muito forte que ele tinha que doar essa placa para a igreja, mas aí ele, como era uma quantia muito alta de dinheiro, ele pediu uma confirmação para o Senhor. で、教会のためにその、看板を立てようと思ったんですけども、そのあまりにもその高い金額だったので、神様に印を求めました。 Então ele pediu uma confirmação para Deus. Deus, se realmente é o Senhor que está colocando no meu coração de eu doar essa placa para a igreja, então eu vim numa sexta-feira num culto de oração. Eu quero que nesse dia a irmã Erequinha louve tal louvor. Se o Senhor fizer isso, eu vou saber que é o Senhor que está falando comigo. Eu vou doar essa placa. で、その兄弟はその神様に祈って、私は金曜日の祈祷会に出席するので、その時にそのエリカ姉妹がこの賛美を歌って、その私に印だということを示してくださいと言いました。 E aquele irmão ele veio na sexta-feira. A irmã Erequinha foi e louvou o louvor que ele havia pedido para Deus. で、その金曜日のその祈祷会礼拝に出席して、彼がその、祈ったその賛美が歌われました。 E aquele irmão ele juntou 700 mil em um envelope. で、その本当にたくさんのそのテロップもありました。 Futo ni nana de uma ele basta. 70万ほどのその金額のその封筒が収められました。 E ele chamou os 3 pastores da época. で、その時にその当時いたその3人の牧師を呼びました。 Ele chamou eu, o pastor Paulo e o pastor Tsuneyama. 私とパウロ牧師と常山牧師でした。 Ele contou toda essa história para nós. で、彼はその出来事について、詳細を、語りました。 E ele falou assim: ó, eu não quero que ninguém saiba quem sou eu, porque eu quero fazer isso para Deus. 私は神様のためにこれを行いたいんですと彼は言いました。 E nós choramos. 本当に涙を流しました。 E nós abraçamos aquele irmão e oramos para que Deus pudesse abençoar grandemente a vida dele. で、彼の人生に神様の祝福があるように祈りました。 Fazia tempo que a gente não via algo assim. で、本当にそういう時期がありました。 E ele contou toda essa história que Deus havia confirmado do jeito que ele tinha pedido. Por isso que ele fez. 彼はその願ったままの、ことが全て神様は印として、実現したので、彼はそれを、行いました。 São as histórias da nossa igreja. 本当にその、私たちの教会にしかないストーリーです。 E está tudo aí, a placa está aí, tudo está aí. で、今もその看板があります。 Então nosso Deus ele responde, amados. 神様は答えます。 E Deus abençoou muito esse irmão. 神様はその人に本当にたくさんの祝福を注がれました。 Então Deus fala dessa maneira para você saber a vontade de Deus, peça uma confirmação de Deus. 神様の御心は何か印を求めてください。 Deus ele vai te responder claramente. 神様ははっきりと答えます。 Pode aquele que criou a boca não falar? 神様はその語らない方ではないです。 Então o Deus que criou nosso ouvido, nossa boca, ele ouve, ele fala, ele responde. 神様は私たちに答えるために私たちが聞けるために耳を作ってくださったのです。 E se você realmente quer fazer a vontade de Deus, Deus ele vai falar claramente ao seu coração. あなたが神様の御心を行いたいのであれば神様ははっきりと答えます。 E quando Deus falar ao seu coração, obedeça. あなたの心に神様が語ったならば従ってください。 Muitas pessoas, infelizmente, não obedecem a Deus. 残念ながらたくさんの人たちは従おうとはしません。 Por mais que Deus fale, fale, as pessoas não obedecem. 何度も神様は語っても従おうとはしないんです。 Eu estava pensando, se eu tivesse ido ser tradutor de jogador de futebol, como que estaria a igreja? Quem que seria o pastor? Como que ia acontecer as coisas? Eu ficava pensando. もし私が例えばその福岡のそのクラブチームに行ってその通訳者として働いていたとしたら、今頃その教会やその牧師たちはどうなっていたんでしょうか。 Porque existem coisas que é só nós que temos que fazer. 時にはその私たちがやらないといけないことがあります。 Você olhar esse campo aqui, ó, como está em falta de igreja, como que está em falta de pessoas que pregam a palavra de Deus. その周りの環境を見てみると本当にどれほど教会が少なくてどれほどその福音を述べ伝える者たちが少ないのかと実感します。 Porque as pessoas já não querem mais obedecer a Deus. Ninguém quer se levantar e fazer a vontade de Deus. もう神様の御心を行おうとはしないし神様が命じていることにその従おうとはしないんです。 É tão fácil ficar criticando e podando defeito e querendo dizer deve ser assim, deve ser assado, e as pessoas não fazem nada. É muito fácil isso. で誰かをその責めたりとか、あとはそのあいつはこんなやつだとか、罪定めようとすることは簡単なことです。 É muito fácil falar, pastor, que ó, você tem que cuidar da igreja assim, você tem que fazer assim assado.
Se você não consegue nem cuidar de uma célula, acho que você não deve aconselhar pastor, não. もしその一つのその守り事を守ることができなければ、牧師としての、その責任を果たすことはできないです。 Então Deus está procurando pessoas que querem fazer a sua vontade, que quer se levantar como Gideão e fazer coisa do impossível, ir com 300 e você ganhar o mundo. 神様の御心を求め続けるのであれば、印を求め続けるのであれば、ギデオンのように本当に不可能なことを可能に神様はします。 Deus procura essas pessoas que querem fazer a vontade dele. 神様の御心を行おうとしている人たちを神様は待っているんです。 E Deus ele não faz acepção de pessoas. 決して神様はエコひいきするような神様ではないです。 Aquele mesmo Deus que respondeu ali por irmão da placa, que respondeu para o pastor Quiome, que respondeu para Gideão, que respondeu ali para o servo de Abraão, esse Deus está aqui. 私に対して答えてくださったように、その看板のためにその動いた兄弟のように、ギデオンやその聖書の人物に対して神様が答えたように、同じ神様が今ここにいるんです。 E ele conhece lá no fundo quem você é. あなたが誰なのかということを心の奥でよく知っているんです。 Pastor Quiome, eu estou aqui, eu não sei como é que é o seu dia a dia, o que você pensa, o que está mais forte no seu coração, eu não sei, mas Deus sabe. 私はここにいるんですけども、皆さんはどんな生活を送っているのか、何を考えているのか、何にその思いが占められているのか、私は分かりませんが、神様は全部知っています。 Vamos colocar de pé. お立ちください。 E hoje eu quero estar fazendo uma oração. Se você sente desejo de receber uma oração antes de participar da Santa Ceia, dê um passo aqui à frente. これから祈りますが、聖餐式に参加する前に、その祈ってもらいたいという方いましたら、ぜひ前にお越しください。